No ano em que o clássico Alice no País das Maravilhas completa 150 anos, a designer Flávia Castanheira fala sobre a reedição do livro e da sua continuação, Alice através do Espelho. O professor e pesquisador Rafael de Luna redescobriu a obra do cineasta Gerson Tavares e conversou com a gente sobre o processo de restauração dos filmes. O swing e a mística de Jorge Ben são dissecados por Paulo da Costa e Silva em seu livro A Tábua de Esmeralda. Fechando o bloco, trabalhos fotográficos feitos em câmeras artesanais conhecidas como pinhole são temas do livro Possibilidades da Câmera Obscura, organizado por Ana Angélica Costa. A gente convidou o Zerbini, o Luiz Zerbini, que é um artista carioca, para fazer o Alice no País das Maravilhas. Deu super certo, o livro ficou lindo, ele fez ilustrações muito bacanas. Esse ano de 2015, que é o ano que o Alice no País das Maravilhas completa 150 anos, a gente resolveu fazer o Alice através do Espelho, que é a continuação do Alice no País das Maravilhas. E aí a nossa primeira opção depois dele era a Rosângela Renaud. Um trabalho muito interessante com fotografia, com apropriação de fotografia. Esses livros, embora eles tenham sido escritos para crianças, se você for pegar para ler, eles são de leitura super legal para um adulto também. Muitos deles, às vezes, por terem sido escritos há tanto tempo, em outra época, dependendo da idade da criança hoje em dia, às vezes até é legal e precisa ter ali um adulto meio guiando a leitura, porque é uma época totalmente diferente, costumes diferentes, né? Os dois livros da Alice, se você pegar para ler, a história é louquíssima, totalmente surreal. Até para um adulto, você ir acompanhando aquela história doida, nossa, o que estava acontecendo aqui mesmo? Nossa, que personagem é esse que apareceu? Então, assim, a gente tinha essa ideia de tirar esses livros desse lugar do infantil, que sempre tem aquela ilustração tradicional, de aquarela, figurativa. São textos tão ricos, são histórias tão conhecidas. Muitas vezes as pessoas conhecem só o filme da Disney, às vezes a pessoa não conhece, sabe do que você está falando, mas nunca leu o livro. Então a gente juntou isso tudo com essa ideia de chamar artistas, né? Que também são pessoas que não estão acostumados a ilustrar livros, né? Eles, geralmente o artista ele trabalha, ele é cliente de si mesmo, ele não tem que seguir, né, determinações de ninguém, limitações, não tem que seguir um texto, né? Meu nome é Rafael de Luna, sou professor do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e coordenador do projeto Resgate da Obra Cinematográfica de Gerson Tavares. Esse projeto começou há quase 10 anos atrás, quando eu trabalhava na Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, e houve uma sessão de um dos filmes do Gerson chamado Antes do Verão. Eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, como a maior parte das pessoas nunca ouviu falar até hoje, e ao assistir a sessão fiquei muito impressionado. Pouco depois eu descobri que o filme estava correndo risco de desaparecer. Não existiam mais os negativos originais, somente 2 cópias do acervo da própria Cinemateca. De lá para cá eu tentei viabilizar um projeto de restauração que começou em 2011 e agora a gente está finalmente concluindo ele, apresentando o filme Antes do Verão numa cópia restaurada para que ele seja redescoberto pelas novas plateias. É um filme baseado no romance do Carlos Heitor Coni, também Antes do Verão, estrelado pelo Jardel Filho, pela Norma Bengel, Paulo Gracindo e Hugo Carvana, tendo sido lançado em 1968. E representa, na verdade, a redescoberta da obra do Gerson, que além do Antes do Verão, dirigiu um outro longa-metragem chamado Amor e Desamor, em 1966, uma série de curtas-metragens. Esse outro longa e todos esses curtas também estão sendo digitalizados através do projeto, que consiste em fazer novas cópias de exibição desses filmes. Vamos lançar todos eles em DVD até o final do ano. Os curtas-metragens são todos documentários que o Gerson dirigiu entre os anos 50 e os anos 70 e trazem, na verdade, várias pérolas, como, por exemplo, o filme Brasília, Capital do Século,
filme de 1958, um curta-metragem de 10 minutos sobre a construção de Brasília, que mostra os operários trabalhando no que serão as futuras cidades satélites, por exemplo. Brasília, a capital de amanhã. Há também um curta como Gafieira, filmado na antiga Gafieira Elite, na Praça Tiradentes, que não mais existe, e registra através de um olhar documental Uma Noite na Gafieira, um filme de 72. Enfim, são vários curtas-metragens que vão até 77 que mostram essa faceta desse diretor. Gerson se afastou do cinema há mais de 30 anos, ainda vive em Cabo Frio, onde voltou a se dedicar à pintura, e sua obra é praticamente desconhecida mesmo dos maiores cinéfilos. Então esse projeto tem o objetivo não só de salvar do desaparecimento um de seus longas-metragens, que corria mais risco antes do verão, como também dar uma nova vida para os outros seus filmes, né, o longa Amor e Desamor e esses outros curtas documentários, trazendo uma contribuição para uma história do cinema brasileiro mais nuançada e voltando a escrever o nome do Gerson nessa história. Bom, eu sou músico, tenho formação de músico e em certo momento eu comecei a ler muito sobre os estudos acadêmicos sobre música e acompanhei uma época no qual houve um crescimento da bibliografia sobre música, né? Sobretudo da Escola de São Paulo, com Zé Miguel Wisnik, Lorenzo Mani, Luiz Tati, quando começou a se elaborar uma teoria da música dentro, nem era do campo da música, era do campo da literatura, né? Depois de concluir meu doutorado, eu fui ser coordenador da Rádio Batuta do Instituto Moreira Salles, onde eu tentei desenvolver esse estudo, vamos dizer assim, utilizar as ferramentas que o meio acadêmico estava gerando para estudar a canção dentro de grandes documentários sonoros sobre grandes nomes da música brasileira. Fiz um junto com Francisco Bosco sobre João Gilberto e depois fiz um documentário de quase 5 horas sobre Jorge Ben, que curiosamente também é um artista que foi muito pouco contemplado pelos estudiosos e ensaístas da canção. Os alquimistas estão chegando, os alquimistas, os alquimistas. Frederico Coelho me fez um convite para fazer um livro que se chama O Livro do Disco. E a Editora Cobogó estava desenvolvendo essa série no Brasil. Aí eu fiz A Tábua de Esmeralda e a Pequena Renascença do Jorge Ben. Eu tentei entrar um pouco na viagem do Jorge Ben, sobre o álbum mais mítico do Jorge Ben, mais esquisito, né? Que é um disco assim que tem uma imagética, que tem uma quantidade de temas que perpassam ele. Então eu fiz um livro assim bastante interpretativo e tentando captar a partir de uma série de ensaios esses pontos principais que eu captei não só no disco A Tábua de Esmeralda, mas nesse período musical do Jorge Ben. Temas tipo o tema da negritude, por exemplo, tem um ensaio dedicado exclusivamente a Zumbi, que eu acho uma obra-prima da música popular brasileira e uma das músicas em que ele consegue pintar um quadro da escravidão numa única música, assim. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Eu tentei desenvolver um ensaio em torno dessa exuberância que a música do Jorge Ben traz, dessa coisa muito inexplicável, que é como é que um cara consegue unir tantas coisas tão díspares num estilo único e coeso. Como é que ele consegue unir o futebol, o samba, o tema da negritude via Cassius Clay, via Zumbi, com a alquimia, com as harmonias renascentistas que ele traz. Então esse foi um pouco o meu desafio, fazer uma espécie de passeio assim pela riqueza da obra do Jorge Ben. Samba de preto velho, samba de preto, mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer. Eu estou lançando o livro Possibilidades da Câmera Obscura, que é uma pesquisa que eu já desenvolvo há muitos anos, com câmeras artesanais, que também são conhecidas como câmeras pinhole, que é uma fotografia que é feita em caixas de papelão, ou caixas de madeira, ou latinhas,
E em vez de ter uma lente para a imagem entrar e fazer essa projeção, se utiliza um furinho de agulha. Elas usam o princípio da câmera obscura, segundo o qual qualquer compartimento todo fechado, vedado à luz, em que você abra um furinho, a luz penetra dentro desse compartimento por esse furinho e projeta uma imagem do que está externo a esse compartimento, de cabeça para baixo e invertido. Esse é um fenômeno físico que está na natureza, que já foi observado desde Aristóteles e que é utilizado também na câmera escura e na câmera fotográfica. Uma das coisas legais da gente construir a câmera é que a gente sai daquele programa quadrado das câmeras que são vendidas no mercado, Então a gente pode construir uma câmera em que o filme fique todo curvado, facção S dentro da câmera. A gente pode construir uma câmera em que a imagem saia meio transversal ao filme. Dá pra gente brincar com os efeitos. E a minha pesquisa vem desde 2002 com a minha própria prática, Eu faço muitas fotografias com câmeras artesanais e recebi um incentivo a mais o ano passado, quando eu ganhei o Prêmio Funarte Marc Ferrez de fotografia e o edital de fomento à cultura carioca da Prefeitura do Rio, que possibilitou fazer uma pesquisa mais aprofundada, dedicar mais tempo a essa pesquisa e convidar diversos autores para escreverem ensaios, ou ensaios inéditos ou relatos sobre o que vem já desenvolvendo nesse campo. Aí eu consegui reunir nesse livro 20 ensaios de diferentes autores de diversas partes do Brasil, abordando vários aspectos da fotografia pinhole e do uso da câmera escura na arte, na educação, às vezes em atividades com o meio ambiente, para fazer intervenções urbanas, às vezes ações performáticas.